Agora, Favale, só para a gente encerrar essa parte dos grupos, o que esses grupos têm em comum em relação a Israel? Pois é. Por exemplo, a gente falava no final de semana, toquei nesse assunto inclusive com o Cine mais cedo, a gente olhar para o estatuto do Hamas. Hamas, na língua árabe, é uma sigla, mas a palavra significa entusiasmo. Mas, dependendo da leitura, pode ser cuidado, zelo, uma coisa de abraço, acolhimento. Acolhimento ao quê? Acolhimento à ideia de que a terra palestina é a terra islâmica e que não pode existir o território israelense. O ponto em comum, uns são sunitas, outros são xiitas, eles se distanciam dentro das vertentes da religião islâmica e de como eles leem os livros sagrados e aplicam isso nas suas leis gerais, judiciais. O ponto em comum é esse: não haverá um território israelense, não haverá um reconhecimento do território israelense. Uma leitura mais dura da carta de intenções do Hamas fala a destruição do Estado de Israel em detrimento da construção de um Estado palestino islâmico. Então esse é o ponto comum. Queria só trazer esse elemento que eu acho muito importante. A gente falou, tem um toque de crueldade, um requinte de maldade, que são os vídeos que foram distribuídos pela internet. E a gente tem um elemento novo, em comparação à guerra de 50 anos atrás, os outros inimigos de Israel. Tem um elemento novo, que é a mídia social. É o espalhar o terror e o terrorismo por meio da comunicação. Então, quando lembramos aqui que o anúncio do Hamas os reféns serão executados e vai haver transmissão pela internet, a gente remonta ao que fez o Estado Islâmico na Guerra Civil da Síria, que até então a gente não tinha esse elemento televisionado. E não é pela televisão, é pela internet, não há limites. A televisão tem um sinal ali que tem uma restrição de território. A internet não tem mais. Então eles vão usar esse elemento propagandório, no pior sentido da palavra, agora como um elemento de persuasão, Eles têm uma arma na mão e na guerra a gente luta com as armas que tem. E o que esse elemento propagandório pode provocar nas autoridades israelenses, hein, Acácio? Eu acho, pegando dois ganchos das ponderações do Favale, a gente tem duas dificuldades aí. Primeiro, a capacidade de propagação da internet, mas é uma capacidade e uma propagação proposital. Porque quando nós olhamos para o Hamas, vocês bem ponderaram, Hamas tem o seu estatuto e é um estatuto sanguinolento, fazendo várias afirmações odiosas contra Israel, contra o povo israelense. Quando nós olhamos para esse estatuto e somamos a isso o fato de todas essas ações cruéis terem sido transmitidas ao vivo, a gente tem que discutir a situação internacional do Hamas. Nós temos países que não reconhecem o Hamas como uma entidade terrorista, temos outros países que reconhecem, mas eu acho que diante de todo o contexto, é muito evidente que nós estamos tratando como uma organização terrorista. Só uma dúvida, tem alguns países que esperam que esse termo seja apontado pela Organização das Nações Unidas para que eles possam reconhecer como terrorista, não é isso? O Brasil é um deles, não é? O professor sabe bem, existem vários tratados definindo o terrorismo. E o Hamas, apesar dos pesares, ganhou, sabe-se lá em quais circunstâncias, as eleições em 2007. Desde então, ele toca ao Estado e é um órgão estatal que faz a gestão político do Estado também, constituída. Ele tem escolas, tem uma série de coisas. Então, existem países que entendem o Hamas como um todo, uma organização terrorista, e existem países, é o caso da Austrália, por exemplo, que entende só o braço terrorista do Hamas como alguém inserido nessa situação. O braço do Hamas político, que venceu eleições, o braço do Hamas que tem organizações sociais e escola, a Austrália, por exemplo, não entende como entidade terrorista. E é óbvio que essa confusão Estado, é uma organização social, é uma organização terrorista, traz certas dificuldades no combate a eles em termos jurídicos, em termos internacionais e agora numa situação como essa, mais grave, mais calamitosa.